trust in me. Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Hoje com uma convidada especial que vai já se apresentar. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, mas estou estudando psicopedagogia e sou fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Dislexia com Café. Meu nome é Caroline, também sou disléxica, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, e a gente traz aqui no nosso podcast sempre informações sobre a dislexia, como ajudar esse disléxico, tanto criança, jovem e adulto. E hoje nós temos uma convidada super especial, uma adulta. Ela vai agora se apresentar. Vou passar a palavra para ela. Seja bem-vinda, Angélica. Muito obrigada. Eu espero que todos consigam me compreender aqui com a minha voz de taquara rachada. Eu sou Maria Angélica de Castro Neuhaus. Eu sou uma bailarina adulta, amadora, disléxica. Eu tive assim a coincidência de descobrir a minha dislexia e de me descobrir bailarina também com a idade avançada. Então, eu acho que o papo de hoje vai ser muito interessante para as pessoas que estão aí na vida adulta cheia de dúvidas, né? Verdade. É verdade, verdade. E a gente queria saber um pouquinho mais assim da sua trajetória, Angélica. Conta pra gente, seu diagnóstico foi tardio, né? Meu diagnóstico foi aos 41 anos, quando eu estava fazendo a minha segunda formação. Minha primeira formação foi pedagogia. E eu fui fazer pedagogia por causa da dança, porque desde muito pequenininha eu gostava do balé. Quando foi possível para minha família me colocar nas aulas de balé, depois eu prestei exame, entrei na escola municipal de bailado, lá eu consegui uma professora que teve uma importância gigantesca na minha vida, né? Uma figura da dança no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, acho que no Brasil, inclusive, né? A dona Araci Evas. Naquela época, você tinha que ter o físico perfeito, o balé mudou muito, tá? E também a idade certa, e aí ela me aconselhou, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos, o corpo de violão brasileiro e as dificuldades de um disléxico. Então, ela me aconselhou a ser uma professora de balé. Não era o que eu queria. Então, ela falou para mim, eu acho que é legal se você estudar pedagogia ou educação física. Como eu não gosto muito de outras atividades físicas, eu falei, eu vou estudar pedagogia. Ela disse, você vai dar uma ótima professora de balé. E a pedagogia me ajudou muito em todo o contexto da minha vida lá no futuro, né? Então, eu fui me conhecendo no dia a dia com as minhas dificuldades, né? E descobrindo que eu não era uma pessoa como as outras, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Isso aí demorou, muitos anos. Quando eu estava na segunda formação, a gente não morava no Brasil, e aí eu me inscrevi num curso de professor da Royal Academy of Dance, que era um novo formato do curso de professor de dança. Então, além de tudo, eu estava começando um curso de formação de professor de dança num idioma que não era o meu idioma materno, idioma para disléxicos, né? Bem tranquilo, né? E daí eu me deparei com umas questões bem interessantes, porque o balé eu conhecia bem, né? Porque eu sempre fui muito dedicada, eu ralava bastante, mas não que eu não tivesse os episódios da dislexia. Mas quando eu estava fazendo um curso de formação dentro dos seminários, dos encontros do grupo, eu comecei a perceber que eles pediam para mim sequências e passos que fugiam da minha mente. Aí eu falei, não é possível, como que eu posso não ter lembrado disso? Aí eu comecei a me lembrar de passagens da faculdade. Eu disse, olha, eu estudei uma coisa assim na faculdade. Comecei a pesquisar e disse, eu acho que eu devo ter isso aí. Achei, né, nas pesquisas o nome dislexia. Daí, no meio desse curso de professores, a gente retornou para o Brasil, porque meu marido foi chamado de volta para o Brasil, e eu entrei em contato com a Associação Brasileira de Dislexia para poder fazer o teste, né? Nossa, gente,
foi muito evidente, né? É um dia inteiro de testes. E nem era grau baixo, sabe? A dislexia, ela tem níveis diferentes, né? A minha não era nem grau baixo. Foi falado sobre a dislexia de compreensão. O que eu aprendi na vida, que é muito interessante, que eles falam, o balé me ajudou muito, e com isso eu vou desenrolando uma série de coisas, e por isso eu ouço também, nossa, você nem parece ter dislexia. Vai criando estratégias, né? Eu fui criando estratégias, mas, por exemplo, o palco é uma situação onde a dislexia aparece bem, né? Porque você tem que lidar com o improviso, né? Aí, nessa época, então, voltando no tempo, que foi 2005, eu estava com 41 anos, eu falei assim, não, agora eu quero saber o que eu tenho. Eu não sou normal, eu falava isso. Você se sentia diferente? Nossa Senhora! Eu falava assim, não é possível que eu tenha estudado tanta dança, que eu conheço tantos passos, tantas sequências, né? E não tenho a capacidade de desenvolver a sequência. Tem um episódio interessante que não foi dessa época, foi de antes. A Royal Academy of Dance avalia os alunos por exames. E você tem uma cadeia de exames que começa lá desde a infância, né, até a sua vida adulta. Hoje eles têm inclusive o programa de Silver Swan, que é para as pessoas que já passaram de 50, 60 anos, que desejam aprender balé. Mas, enfim, eu fui prestar um exame da Royal, também já estava aí na casa dos 40 anos, né? E aprendi tudo. E lá eles têm um tipo de exame que a examinadora cita a sequência para você na hora, você memoriza, ou o risco de vida para um disléxico. Né? Você tem uma pianista ao vivo. Aí ela citou a sequência para mim, examinadora, eu não sabia da minha dislexia. Ah, tá, Free Enchainment. Você tem que montar um Free Enchainment na hora. Ela te dá os passos e tal, e fazer sozinho. Você presta o exame em 3 e cada uma tem o seu Free Enchainment lá, né? Aí ela falou para mim, tudo ok? Ah, tudo ok. A pianista deu o acorde, eu não sabia nem meu nome mais. Eu improvisei o Free Enchainment todo, e aí eu acho que eu passei no exame, mas eu passei no exame com a nota mínima, principalmente por causa do Free Enchainment e provavelmente por outras coisas que eu durante o exame. Mas então tudo isso vai ajudando a gente se autoconhecer, fazer a avaliação, saber da nossa dislexia, para que você não desenvolva um trauma, né? Exato. Eu acho que a Carol caiu, gente, mas a gente vai continuar conversando porque estava chovendo muito na Itália, daqui a pouco ela consegue entrar de novo. Ai, conseguiu. Voltei. Tá chovendo demais aqui. Acabei de falar. Mas a Angélica, eu tenho assim uma curiosidade minha. Eu fiz balé muitos anos e eu amava fazer balé. E depois eu até fui convidada para dançar numa apresentação da Warner Bros. Cara, não, mas menina, fiquei lá atrás. Eu fiquei atrás porque eu errava todos os passos. Eu não conseguia memorizar a sequência, então eu tinha que ter alguém na minha frente para eu colar, porque senão eu me perdia. E eu tenho um problema espacial, eu não sei se você tem esse problema do espaço, sabe? Aquilo para mim era uma dificuldade enorme, porque eu não tenho noção se eu vou bater, o quanto que eu preciso ir para o lado, para o outro, sabe? Para trás e para frente. Hoje eu entendo porque na época eu não entendi. Eu falei, meu Deus, por que eu não tenho? Né? Todo mundo fazia direitinho, menos eu. Você teve essa dificuldade do espaço, esquerda, direita, espaço? A esquerda e a direita, eu percebia que eu tinha a dificuldade, mas isso lá dentro da Escola Municipal de Bailado eu só fiquei 2 anos, porque depois a dona Araci me convidou para prestar os exames da Royal, e aí eu decidi sair da Escola Municipal de Bailado, porque eu fui reprovada no primeiro ano. Na verdade, o primeiro ano eu passei, no meu segundo ano eu fui reprovada, e
E aí eu fiquei, os traumas, né, dos disléxicos. Essa foi a minha única reprovação na vida. Mas lá você tinha um esquema de aprendizado muito rígido. Então, tipo, pintava alguma coisa, uma marquinha na sapatilha, até que você memorizasse. Eu acho que, intuitivamente, eu já começava a marcar. Então, peraí, se tá marcado aqui nesse pé, que é o lado direito, então tudo que está aqui, o ventilador que está aqui, o piano ficava do lado esquerdo, o piano que está do lado esquerdo, aquilo me ajudou para o resto da vida. Eu carreguei essas imagens para o resto da minha vida. Daí a importância da associação. Mas eu tive sorte de cair num ambiente que exigiu muito de mim, mas que ao mesmo tempo me ajudou com essa lateralidade. A questão de ocupação do espaço e de atrapalhar todo mundo, você se sentia assim? Nós somos aquele indivíduo que vai estar lá atrapalhando todo mundo. Exatamente. E aí você aprende que depois, como professor, a importância de você distribuir o desenho coreográfico e explicar muito bem a movimentação. Depois, quando eu fui trabalhar com dança, dar aula, eu aproveitei a minha dislexia para poder ajudar as pessoas a terem essa localização espacial de forma muito clara, né? E eu acho que falta muito. Eu acho que o diagnóstico é importante, mas a vida seria muito melhor para todos, né, disléxicos e não disléxicos, se os professores eles pensassem antes que a organização, o planejamento, né, as informações elas têm que ser muito claras, né? Faz associação. Essa pessoa tem dificuldade, ainda mais quando é espelhado, não é? Você lembra disso? Quando o professor Espelhado não dá. Não tem condições de espelho, não dá, porque você fica, calma, para direito, não tem condições. E eu fui descobrindo no decorrer da minha vivência aí, como aluna de dança, principalmente, né, que grandes mestres, muitas vezes, quando eles vão mostrar o movimento que eles deveriam mostrar com o esquerdo para a gente fazer com o direito, eles simplesmente não conseguem, eles se confundem. Então, é outra ferramenta importante que um professor tem que desenvolver. Você vai dar aula de frente para um espelho, você tem que, ou de frente para o aluno, você tem que aprender como você mostra o movimento para não confundir o aluno e piorar a situação do disléxico, né? Verdade. Então, eu posso imaginar. Tive, então, poucos problemas com a lateralidade. Levei muita bronca e fui colocada muito para fora, né, de algumas situações, porque eu não conseguia me coordenar no meio do grupo. Mas em tudo isso, eu tinha um sentimento que eu acho que me salvou para o resto da vida. Eu vou conseguir, viu? Vocês vão ver só como eu vou conseguir. Pode deixar. Eu vou conseguir. Chegava em casa, chorava, me arrebentava de chorar. Porque você é sempre excluído, né? Você é colocado para fora da situação. Você queria participar daquela dança, Vocês já viram o Padecatre do lado dos cisnes? Que elas cruzam os braços, e todas têm que ser iguaizinhas. Teve uma situação que eu era até boa no balé, e aí uma pessoa teve um problema de saúde, e eles tentaram me colocar para substituir essa pessoa no Padecatre. Imagina um disléxico, eu era adolescente, num Padecatre, sem consciência da sua dislexia. Claro que não deu certo, né? Eu acho que elas iam para a direita, eu ia para a esquerda, todo mundo de novo. Sim. Eu imagino. Angélica, esse ponto que você colocou sobre o exemplo, né, é tão importante o professor saber disso, né? O disléxico ele precisa do exemplo para poder depois repetir igualzinho como foi explicado. Porque se ele tiver só a explicação abstrata, para ele é tão difícil colocar aquele concreto no papel ou no corpo, né? Fazer o exercício. Então, assim, até mesmo cientificamente, a gente acha já estudos falando desse exemplo, né? Que o disléxico ele precisa ter para depois ele ir
fazer e completar o exercício. E eu queria pegar aqui um pedacinho aqui também para falar sobre, quando você estava contando a tua história, eu lembrei da história do filho da presidente da Associação Dislexia aqui de Nápoles. O filho dela jogava basquete. E aí ele foi visto por um olheiro e o cara falou, olha, eu quero comprar o passe do seu filho. Aí ela falou assim, nossa, mas você sabe que o meu filho ele tem dislexia? Aí ele falou, não sei nem o que é dislexia. Aí ela falou assim, então peraí, vamos marcar uma reunião, era em Caserta, onde jogava o Oscar, lembra o Oscar, que jogava basquete? Então, é o mesmo time. Aí ele falou, vamos marcar uma reunião e a gente conversa. E aí na reunião ela falou, olha, meu filho ele tem dificuldade, as mesmas coisas que você estava falando, de direita e esquerda, de seguir os passos, de um plano de estratégia, ele não vai seguir o plano de estratégia, que ele vai esquecer. Então esse problema de memória de curto prazo vai ser muito difícil para ele. Aí esse treinador falou assim para ela, você está me dizendo que o seu filho ele vai além das forças dele, ele resolve problemas, a criatividade dele é mais aflorada do que todo mundo, em todo momento ali que ele está no jogo, para que ele consiga ficar no grupo e para que ele consiga entender o que é direita e esquerda. Quer dizer, ele vai além das forças dele, ele vai além do limite dele todos os dias que ele joga? Aí ela falou, sim. E é todos os dias, é na escola, é aqui no basquete, é em casa, é brincando com os amigos, um jogo. Aí ele falou, então eu quero esse cara, eu quero esse rapaz, vamos assinar o contrato. Aí quando você, né, percebe que você faz isso todos os dias, você não xinga mais a dislexia, né? Você não fala, ai, que droga, por que eu nasci com dislexia? O jogo vira. E o seu exemplo de vida é lindo, porque a gente está vendo isso, né? Que o jogo virou para você. Virou, e eu acho impressionante que não apenas pela minha idade, mas até pelo que eu preciso numa aula, e se eu entro numa aula que tem 16, 15, 20 pessoas, muitas pessoas ali nunca tiveram oportunidade de falar a dificuldade que elas estão tendo de aprender algo. Eu não deixo dúvidas, né? Hoje em dia, quando eu entro em algum estúdio para fazer aula, eu faço um acordo e já digo logo, eu vou poder gravar a minha aula, porque existem as duas histórias. Eu gravo minha aula para estudar, e isso é verdade, porque às vezes é meia-noite, 1h da manhã, eu lembro aquele negócio lá, eu preciso olhar para ele. Aí eu pego meu celular, eu sei que tá tudo errado, tá? Eu pego meu celular e falo assim, deixa eu ver aquele exercício de novo. Principalmente quando é uma semana inteira de aula e amanhã eu vou ter a mesma aula. Ah, é assim. Então eu filmo do jeito onde eu estou e muitas vezes onde o professor está, para que eu tenha a oportunidade de reaprender, né, de rever e fazer. E eu vou fazendo mentalmente, né? E todas as vezes o resultado é que no dia seguinte ou na aula seguinte eu estarei melhor. A segunda situação da gravação é porque eu conto a minha história. E a partir do momento que eu conto a minha história, outras pessoas vão se reconhecer nisso, independente de serem disléxicas ou não. A pessoa vai dizer, nossa, eu tenho esse problema, será que se eu tentasse estudar com vídeo? Ah, se ela teve coragem, quantas pessoas já teve, né, que falaram, depois que eu vi você publicando, que você passa por isso, por aquilo, eu vi, eu fiquei animada, né, agora eu vou fazer esse desafio, perdi meu medo, né? Então, assim, a gente entra num lugar, numa situação de respeito. E eu convivo com várias faixas etárias, e eu percebo, elas já vão até abrindo lugar, assim, quando eu chego na barra, e quando eu não vou, elas também escrevem, você não veio, né? Ai, por quê? Porque eu crio uma situação com a minha dislexia, onde os outros desfrutam do melhor. Porque daí o professor, às vezes, ele tem que desmembrar um exercício para mim, uma sequência, que ele não desmembraria na vida normal. Eu dou um trabalho extra para ele, nem todos gostam, tá? Mas aquele desmembramento que ele está fazendo por minha causa vai ajudar todo mundo. E é isso que tem que ser visto, né? Uma estratégia de ensino que vem
por causa de uma dislexia, mas que, na verdade, deveria pertencer ao universo do ensino, né? Sim. No mundo da dança, o mundo da dança é cruel, né? Eu, quando fiz a minha formação de professor, eu tive uma mentora aqui no Brasil, Manfred voltou para o Brasil, então, 2005, estávamos de volta, eu tive que finalizar o curso de professor novo que a Royal inventou aqui no Brasil, inventou no anterior, né? Aí eu fui para a Alemanha sozinha para fazer a segunda parte do seminário, finalizei, e nesse ano a minha mãe estava se desligando da Terra, estava com câncer, né? Então, assim, disléxica, com a questão emocional, o emocional na vida do disléxico é só tudo, né? Fazendo um curso que, embora eu estivesse fazendo aí em 2005 a parte de estágio, mentoria no meu idioma no Brasil, quando eu viajei para fazer um seminário na Alemanha, daí o Manfred não pôde ir junto, nosso filho não pôde ir junto, eu tive que ir com a cara e com a coragem. Mas aí você descobre quantas estratégias, né? Como eu vou pegar um ônibus, né? Como as informações têm que ser importantes, como que eu vou registrar o número, o ponto, o nome daquela estação que eu vou ter que descer, que caminho que... Eu testei tudo na minha vida, tudo. A gente te entende bem. Com certeza. E é interessante que a gente vai conversando com os disléxicos e a gente vê como a gente é resiliente, né? A gente não deixa para trás. Não, eu vou. Olha, eu tenho a dificuldade, ninguém pode comigo, mas eu vou adaptar, né? Você fez toda uma adaptação para chegar lá, mas foi, né? Como a gente é resiliente. Você tem que ter várias estratégias, por exemplo, se eu vou no endereço X, o nome da rua, gente, nome de rua, depois é um capítulo à parte, mas vamos supor, o nome de rua na Alemanha, que eu não vou falar em alemão, Stuttgart, vai. Aí você vai na Straße, lá na rua Stuttgart. Você falar isso para o alemão, para o disléxico, ele troca todas as letras. Por isso é importante você ter anotado num papel, hoje em dia no celular, qual é o nome dessa rua, para você fazer o cara crachar. É essa rua aqui. Tá? Hoje você tem como colocar no aplicativo e ser levado para lá. E naquela época que não tinha. Sim. Então, Você sabe, Angélica, que você falando isso me lembrou há uns 10 anos atrás, os meninos, meus filhos têm 15 anos agora. Quando eles tinham 5 aninhos, eu levei eles na Disney, nos Estados Unidos, em Orlando. E aí, uma amiga minha que mora lá falou assim, Carol, a chave do carro tá aqui, você pega e vai passear, enquanto ela ia trabalhar. Você acredita que eu não peguei um dia no carro? Eu tinha tudo, tinha o mapa, tinha tudo para seguir. Lá é super tranquilo, porque todo mundo respeita os faróis, os sinais. Mas aquele negócio de pegar o carro, de descobrir, desbravar e encontrar a tal da rua e seguir na época acho que era o TomTom, não lembro qual era não lembro o aplicativo qual que era. Aquilo me deixou em pânico. Falei, não vou. Aí minha irmã, que mora nos Estados Unidos, ela veio para Orlando para poder passear com a gente, para poder dirigir, enquanto essa minha amiga trabalhava. E na época a gente não sabia da dislexia, nem a minha, nem dos meus filhos. E aí eu falei, nossa, quanto eu sou, tipo, inútil, né? Medrosa, não tive coragem. Hoje eu sei o que era, né? Que eu perdidaça. Então, é muito importante você ter consciência, né, da sua dislexia e hoje do seu poder, né? Como ela te transformou. Isso é muito importante. O que eu vejo na dança e nessa questão também do trânsito, esse é um outro assunto também importante para que o disléxico seja respeitado, que levem em consideração as pessoas neurodiversas, né? A velocidade, né? A gente está vivendo num mundo onde agora cada vez mais se fala da ansiedade. Eu, pelo menos, vejo que a ansiedade ela é algo onde você quer fazer o máximo de coisas no menor espaço de tempo. Para mim, a ansiedade
Um barulho é uma coisa que... né? A velocidade é uma coisa que pertence ao mundo atual e parece que você é premiado, honrado e aplaudido quando você consegue fazer o maior número de coisas possíveis no menor espaço de tempo possível. E daí agora descobriu-se que as pessoas estão ficando doentes com isso, né? Então, até pode ser que a gente, com a nossa velocidade lenta, né, a nossa câmera lenta e para tudo, né, a gente até ajude nesse processo, porque eu vejo algo desenfreado. Você coloca o seu carro na rua, o importante, você tem que ser rápido. Não importa nem se você está bem, se você está disposto, se você, com a sua velocidade, está até permitindo que outras pessoas não sofram um acidente, não tenham uma situação desagradável. Você tem que ser rápido. A dança, ela pede a mesma coisa. Não quando a dança começou, na corte, era uma coisa tranquila, né? Aquela coisa dos minuetos e tal, mas a dança ela foi assumindo uma outra proporção e chegou-se num nível, né, que é exigido no mundo da dança, que é quanto mais perspicaz, quanto mais rápido, ágil, e executar o maior número de passos possível, né, com a perna na maior altura possível, mais admirável você é. Aí esse é o sonho de consumo dos mestres, dos professores, né? Aí é tudo, vou falar uma coisa que talvez não está certo, é tudo errado. Se esse é o objetivo final, então as pessoas que são lentas ou as pessoas que não têm como desenvolver isso, elas já estão cortadas logo de cara. Se um mestre olha para a sala de aula e ele vê um aluno que ele não vai ter condições de desenvolver velocidade, brilhantismo dentro daquilo que é exigido para que o mestre seja contemplado, agraciado, ter o nome dele nas mídias, né? Aquele professor já nem vai se importar com isso. Então, o jeito que a gente pensa o que é o perfeito e o belo precisa ser repensado. Não significa porque nós disléxicos somos mais lentos que a gente não tem a capacidade de executar um trabalho belo. Sim, a gente precisa mudar o conceito do belo, repensar, né? A coisa foi indo. Hoje em dia, se o cara subir no palco 2 minutos e ele fizer uma manobra, Cirque du Soleil, né? Alguma coisa assim, uau, nossa, esse sim. E a dança não é só isso, e a vida não é só isso. E eu acho assim, os professores, eles não todos, claro, né, gente? Mas assim, a gente vê muitos casos de professores que, como você falou, já corta, não dá nem a chance, né? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa de uns segundinhos a mais para puxar ali da memória, mas se a gente tiver a chance, a gente vai fazer. Só que aí o professor já corta. Inclusive, aconteceu com a Andréa, né, Carol? A Carol estava contando de um caso que aconteceu, a Andréa só estava pensando alguns segundos e a professora corta. Então, eu acho que os professores têm que ter um pouco mais de empatia, né? E saber, e ter informação e tudo, para que a gente tenha o nosso tempo e a gente vai fazer, né? A gente vai fazer tudo, a gente é capaz de fazer tudo, a gente está aqui com uma bailarina, gente, né? Para as crianças olharem e falarem, eu posso ser bailarina, né? O sonho da maioria das meninas. Então, a gente está aqui para mostrar que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas com as nossas adaptações, né? Com as nossas técnicas que são um pouco diferentes. E que vai beneficiar a todos. Exato. Se você consegue ensinar, passar o seu conteúdo corretamente para todos, primeiro você desmembra, né? E aí, aquele que tiver essa habilidade, ele pode ser destinado aos concursos de dança fora do Brasil, seja lá como for. Mas quando eu estava falando lá da minha mentora no Brasil, ela me explicou que ela tem uma graduação muito alta, né, dentro da Royal Academy of Dance. Existe uma coisa que se chama inteligência corporal, que é avaliada no bailarino, né? Então, quando eles estão fazendo um teste profissional, o coreógrafo mostra uma vez, estamos num teste para entrar numa companhia, e ele tem que reproduzir aquilo imediatamente. Isso é chamada inteligência corporal.
Ok, acho válido. Só que eu consegui comprovar, não só para mim, como para outros tantos, que eu tenho essa inteligência corporal, mas não nessa velocidade. Então, o disléxico, ele pode não aprender na primeira vez que o professor passa. Talvez ele precise de uma semana. Mas se você vai fazer uma apresentação e você tem tempo para estudar, então por que não dar a oportunidade, um tempo maior, para que esse aluno desenvolva o conteúdo que é necessário, né, desenvolver, para chegar num resultado onde ele vai trazer satisfação. Satisfação para o professor, satisfação para o aluno, satisfação para a família, né, vai encorajar outras pessoas. Então, assim, é um movimento, é uma corrente do bem que se acaba formando. Sim, Né, e não engavetar. Eu tive uma professora que virou para mim, não faz muito tempo, e ela, no passado, ela disse, eu nem sei o que é isso, nem quero saber, e eu vou fazer de conta que isso não existe. Tá bom. Aí eu falei, eu vou analisar o quanto isso me beneficia, porque às vezes a pessoa pensa, se ignorar a dislexia, talvez seja melhor para todo mundo. Não é assim. Não é assim. Ignorar não resolve. Passado uns anos, essa professora virou para mim e falou, hoje veio uma pessoa aqui e ela está procurando a mesma coisa que você. Vocês gostam assim, né, de aula lenta, que não faz isso, que não faz aquilo. Enfim, e eu estava fazendo um exercício, né, só ouvindo, parece que já faz a colocação numa situação onde você não pode responder, né? Aí eu falei, é melhor não responder, né? E continuei fazendo o exercício, né? Porque não é isso. Eles tentam acertar primeiro lugar. Se a pessoa fala para você, eu vou fazer de conta que isso não existe, ela já não está interessada em saber o que é dislexia. Depois, ela corre um risco enorme de colocar você numa gaveta que não é a sua. Não é assim, que você não quer isso, você não quer aquilo, você quer tudo lentinho. Não, não é isso, né? Então, daí a necessidade da conscientização, de formar profissionais como vocês, que vão ajudar. Vocês podem ajudar professores, né, a fazer um planejamento de aula que vai melhorar a situação para todo mundo. Né? Sim. Esse é o diferencial, né? É você ter informação, né, como você tem, como nós temos, como muitas mães já têm, e começar a transformar em casa para depois levar isso para a escola. Eu acho que é fundamental. A informação é a que muda, né, muda a chave, muda o mundo. Né? E para a gente terminar, Angélica, o que você deixaria uma mensagem aí para as futuras bailarinas disléxicas, os futuros, né? Futuros bailarinos disléxicos do Brasil? Assim, em primeiro lugar, procure se informar as famílias, né, a respeito da dislexia, das suas possibilidades, né? Procure avaliar onde você vai colocar o seu filho para aprender algo. Muitas vezes o professor não tem uma formação extensa com relação à dislexia e outras neurodiversidades, mas ele tem talento para se colocar no lugar do outro, ele tem empatia. Então, procure avaliar como esse professor age em sala de aula. A mesma coisa eu digo para os adultos, né? O adulto ele pode se proteger melhor do que uma criança. Faça uma aula teste, faça 2 aulas teste e perceba, tenta sentir se esse professor tem realmente interesse de levar você avante, de fazer com que você brilhe, se ele está preocupado, se ele está interessado com o seu bem-estar, se ele quer fazer você dançar de verdade, ou se ele está preocupado no aluno que vai trazer méritos para o nome dele, né? Então, sempre você precisa avaliar muito o profissional que vai atender. Dançar é possível, tá? Você vai lidar muito com o improviso, aprenda a conviver com o improviso, ame o improviso, tá? Eu vou para o palco, eu sou uma bailarina amadora, tá? Eu me tornei bailarina depois de adulta, e eu dancei os meus primeiros padedês depois de 50 anos, e o principal deles, o ano passado, com 60, e depois, no final do ano, mais um outro com 60, né? E o maior desafio é dançar em grupo, porque no grupo você precisa nivelar e aprender e não trair-se no tempo musical e outras coisas mais. Então, você
consegue fazer tudo o que você quer fazer. Tem que ter dedicação, planejamento, fazer o seu mapeamento mental, por mais informal que seja, estudar bastante, é uma coisa do dia a dia, né? E não desista do seu sonho. Se alguém tentar tirar você do seu caminho, não acredite, acredite em você e procure se aliar a pessoas que querem levar você adiante. Perfeito, maravilhoso. Obrigada, Angélica. Que exemplo de vida, viu? Maravilhosa. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar isso para todo mundo. Tamo junto. Estamos juntas. Obrigada, Angélica. Foi maravilhoso. Você é um grande exemplo. É um exemplo para adultos e para as crianças. Eu sempre penso nas meninas, né? Que já sonham em ser bailarina. Aí tem um diagnóstico de dislexia e alguém fala, não, você não pode. Sabe? Não, gente, a Ou Angélica... deixar você de lado, né? Exatamente. Se a mamãe perceber a filhinha está sendo deixada de lado, muda a professora. A Angélica está aqui, ó, para provar que a gente pode ser o que a gente quiser, o que vocês sonharem. E os adultos também, né? O adulto que sempre quis ser bailarina e cortaram isso. Por que não na fase adulta, né? Estou fazendo uma segunda faculdade agora e, né? E a gente pode ser o que a gente quiser a hora que a gente quiser, gente. A Angélica está aqui com um exemplo de vida dela maravilhoso. Muito obrigada, Angélica. Foi incrível. Obrigada, Carol. Obrigada, Mônica. Foi lindo. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Nos sigam nas nossas redes sociais, gente. Todos os episódios estão lá no Spotify, todos, com vários temas, muita informação boa para vocês lá no Spotify, Dislexia com Café. E nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. Fala o seu, Angélica, que eu esqueci. É o meu arroba? É. Angélica Castro Neuhaus. Ai, que difícil. A gente coloca depois. A gente coloca aqui embaixo. Isso. A gente coloca todos embaixo aqui do vídeo. Então, nos sigam lá. Um beijo. Até a próxima sexta-feira com mais um episódio de Dislexia com Café. Beijo. Bom dia. Tudo de bom.